Como é que eu demonstro que amo a Jesus? Apacentando as ovelhas, amando as pessoas, amando as vidas, né? Porque eu e você que precisamos amar o que Deus ama, né? E o que Deus ama é vidas. Ele entregou o seu Filho para resgatar vidas, né? Então, amados, sem amar as pessoas nós não podemos fazer nada. Temos aprendido isso, né? Esse culto, eu quero, amados, deixar um pensamento da palavra para a amada igreja, um texto bem conhecido da igreja, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Marcos 16, texto bem conhecido, a partir do verso 9, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram-no aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Curve sua face, que devemos ter mais uma palavra de oração. Pai celestial, Pai amado, obrigado por essa palavra, por essa porção gloriosa da tua santa palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, gera fé nos nossos corações através desse texto. Pai, eu me coloco na dependência do Senhor. De mim mesmo não tenho nada, eu dependo do Senhor, ó Pai, para transmitir essa palavra, o qual o Senhor sentou no meu coração. Eu peço nesse momento, Pai, que o Senhor envie teus anjos aqui, Pai, anjos guerreiros, anjos com espada de fogo. Repreendemos já toda a oposição, todo o cansaço físico, mental, toda a preocupação, toda a oposição, que caia por terra, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. E somente tua presença, Pai, seja manifesto nesse lugar. E ministra, Pai, fala conosco. Você conhece a necessidade de cada vida que está aqui. Toca de uma forma muito especial. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amado, esse texto aqui bem conhecido dos evangelhos. Você que tem a prática da leitura e da palavra, é um texto bem conhecido. Você já ouviu muitas pregações a respeito dessa passagem, né? Eu quero deixar como pensamento aqui, andando sobre a palavra de Deus. Amados, diz o texto aqui que Jesus, quando ele ressuscitou, né, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou ali, como diz o texto, na manhã do primeiro dia da semana, né, ele apareceu primeiramente ali a Maria Madalena. Maria Madalena era aquela mulher da qual ali Jesus expulsou 7 demônios, né? E Maria Madalena, então, ela estava ali junto ao sepulcro. Jesus apareceu ali para ela, né? E diz o texto que ela partiu ali e anunciou. Quando ela viu que Jesus estava ali ressuscitado, né? Ela anunciou para todos, né? Aqueles que estavam ali chorando, né? Se lamentando pela perda ali de Jesus, né? E muitos ali que ouviram que Jesus tinha sido visto por ela, eles não creram na palavra dela, né? Eles não creram, eles não acreditaram, não deram credibilidade. E depois Jesus também manifestou-se de outra forma ali a 2 discípulos, né? Tem uma passagem que diz os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? No caminho do campo, Emaús. E Jesus apareceu para eles, se manifestou a eles.
E eles anunciaram para os outros, mas ninguém creu neles, né? E finalmente Jesus agora ele aparece aos 11 discípulos. Os discípulos estavam ali reunidos, com medo, né? Creio que eles estavam ali, quem sabe, trancados em algum ambiente, algum cenáculo, em algum lugar. E Jesus, diz o texto que Jesus apareceu ali, e eles estavam assentados, né? E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, porque eles não creram naqueles que relataram. Eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, né? Aqueles 2 discípulos, Maria Madalena, eles não creram. Então ele lançou-lhes em rosto, ou seja, olha, ele falou: vocês estão incrédulos, vocês não estão acreditando. E eles não haviam crido naquele que já haviam ressuscitado, visto ele ressuscitado. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele deu ali uma comissão, ele deu uma ordem ali para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí Jesus ele convoca os seus discípulos, né? Agora eles viram ali Jesus, eu creio que agora caiu a ficha para eles, agora eles viram: puxa, é o mestre, é ele mesmo que está aí, né? Então Jesus se dirige a eles, né? E ele diz assim: que esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Assim Jesus declarou aos seus discípulos, né? E diz o texto ali que depois que Jesus falou isso para eles, né, ele foi recebido nos céus, né? Ele subiu, foi assunto aos céus e assentou-se à direita do Pai, né, de Deus, nosso Pai Celestial. Então eles ali agora, vendo ali que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu, Jesus estava ali com o Pai, e eles partiram ali e começaram a pregar o Evangelho em todas as partes, né? E o Espírito Santo ia cooperando com eles, confirmando a palavra com sinais e maravilhas, né? Isso está bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando ali o Espírito Santo veio, quando eles estavam ali reunidos num cenáculo, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles como chamas, né? Como fogo sobre a vida deles, né? E eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram ali. Então começou ali, propriamente dito, você vê isso bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos é também chamado de Atos do Espírito Santo, ou ações do Espírito Santo. É o Espírito Santo em ação através da igreja, que ele continua fazendo através das nossas vidas, né? Amados, sabemos que Jesus, assim como ele prometeu aos seus discípulos, que ele subiu aos céus, certa feita ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo que está comigo, e ele estará com vocês todos os dias das vossas vidas, né? Enviou o seu Espírito Santo, né? Jesus, ele andou aqui nessa terra fazendo milagres, sinais, maravilhas e coisas extraordinárias, né? E o mesmo Espírito Santo, querido, continua fazendo através de mim, através de você, fazendo maravilhas agora, uma obra maravilhosa através de quem? Através da igreja, através de mim e através de você. Então, Jesus, ele prometeu ali, né? Ele disse ali que, Atos dos Apóstolos, ele disse ali, 1:8, no primeiro capítulo de Atos, ele diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. E Jesus agora cumpre essa promessa, né? E quando Jesus falava essas coisas, os discípulos, olhando para eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu ali Jesus, ocultando ele aos olhos deles. E a partir de então começa o ministério dos discípulos na face da terra e da igreja, né? O livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, é o único livro que ele não tem uma conclusão, um fecho, né? Ali no final. Você pode reparar isso, porque Atos dos Apóstolos continua hoje, através de mim e através de você. Nós somos discípulos, né? Estou olhando aqui para vocês, estou vendo discípulos do Senhor, né? Então, a palavra diz ali que, cumprindo os seus dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar, né? E desceu como um vento impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Pastor, mas isso era para a época dos discípulos. Não, amados, isso é para mim e para você, né? O Espírito Santo está disponível para mim e para você, como ele vem como línguas de fogo. Tem um cântico que diz aqui, labaredas de fogo. Ele vem sobre a sua vida, né? E como que o Espírito Santo manifesta? Através de línguas, né? Quando você, o dom de línguas, você profetizando, falando em línguas, né? Então, mas o Espírito Santo está disponível para nós. Então ele habita em nós e ele nos conduz em nossa caminhada. O Espírito Santo é nosso amigão, é o nosso companheiro, né? Ele nos conduz, né? E Deus nos deu aqui toda a autoridade através da vida dele, no nome dele, e nos capacitou através de quem? Através do Espírito Santo, para fazer as mesmas obras que Jesus fez nessa terra, e até maiores. Como assim, pastor? O próprio Jesus disse isso para os discípulos: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz aqui na terra, maravilhas, coisas extraordinárias, e até coisas maiores. Então isso é para nós, igreja, né? Para fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e muito mais ainda, porque o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, né? Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, João 14:12, o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai, né? E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus falando, querido, né? Então eu e você, querido, podemos fazer obras extraordinárias, orando pelas pessoas, tocando sobre vidas. Por que isso é possível? Por causa de Jesus, né? Porque Jesus, ele subiu aos céus, ele foi glorificado, e ele mandou o Espírito Santo que está em nós, e agora opera através de mim, através de você. Amados, quero deixar 3 pensamentos aqui, não quero demorar, porque nós vamos ministrar a ceia ainda hoje, nós estamos em festa aqui, um dia de ceia. 3 pensamentos. Primeiro pensamento: nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Eu e você, o texto diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, né? Nós recebemos autoridade através de Jesus, para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. O que é essas serpentes e escorpiões? Toda classe de demônios, né? Serpentes e escorpiões está falando dos demônios, né? Que se levantavam ali contra Jesus. Jesus venceu eles na cruz do Calvário. Tem um texto que diz assim, que Jesus, ele cravou ali na cruz, ali, todo o nosso pecado, toda a obra de Satanás. E agora nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu e você, querido, podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui na terra. Então eu e você somos investidos de poder, nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É isso que nós somos, querido: filhos, herdeiros, co-herdeiros. Mas pastor, parece que eu não me sinto assim, pastor. Amado, você não precisa sentir, né? Você não tem que andar por sentimento. Você tem que andar crendo na obra que Jesus fez. Pastor, mas eu não tenho fé para isso. Amados, não é pela tua fé também, é pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, se você crê na obra que Jesus fez, então, querido, então você está investido de poder. Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra, querido, e nós andamos nessa palavra, né? E nós andamos também em amor, né? Conforme nós temos aprendido aqui, então nós vamos viver o que? Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de abundância, que é isso que Deus tem para mim e para você, querido. Viver uma vida de paz, uma vida de alegria, não você viver uma vida preocupado com isso, preocupado com aquilo, triste, angustiado, não, querido, né? Amados, o preço que Jesus pagou por nós foi um preço muito alto. Ele levou sobre si tudo aquilo que não presta, né? Tudo aquilo que você acha aí que perturba você, você pode ter certeza que essas coisas não te pertencem. Jesus levou sobre si enfermidade, dor, angústia, tristeza.
essas coisas não pertencem a você. Sabe por quê? Porque Jesus tomou sobre ele essas coisas, né? E ele levou sobre ele para quê? Para que eu e você pudéssemos ter uma vida de vitória, de abundância. Como assim? Desfrutando de tudo que Jesus fez na cruz por nós, né? Então o que resta para nós, querido? Desfrutar do que Jesus fez. Só isso, só isso. Desfruta do que Jesus fez. Alegra o teu coração, né? E ensina as pessoas. Amados, se você olhar aí, o tanto que as pessoas estão andando aí, opressa, triste, cabisbaixa, né? Sendo atacadas pelo inimigo, né? E eu e você, querido, que conhecemos, que recebemos essa vida abundante, que nós estamos desfrutando daquilo que Jesus fez, nós precisamos contar essa novidade para as pessoas, né? O que é essa novidade? O Evangelho de Cristo, né? O Evangelho são as boas novas de Cristo, né? Porque de más novas está cheia aí, né? O que é más novas? É as notícias novas do inferno, né? Tudo Diabo News, né? Se liga a televisão, notícia ruim, acidente, morte, destruição. Mas, querido, eu e você estamos nesse mundo para declarar sobre as pessoas uma vida de abundância, uma vida de paz, desfrutando de tudo que Jesus fez. Quando nós agimos assim, querido, agimos em fé dessa forma, aí o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Quando eu me aproprio dessa palavra, quando eu pratico essa palavra, o nome de Jesus é glorificado. O texto lhe diz assim: e tudo quanto pedires. Não, algumas coisas que se pedir, né, eu vou fazer. Não, tudo que pedires em meu nome. Sabe por quê, querido? Porque tem um texto que diz assim, que Jesus nos deu tudo referente à vida e à piedade. Em Cristo Jesus você tem tudo, querido. Então por que, querido, que nós vemos tantos cristãos preocupados, tantos cristãos enfermos? Porque muitos não sabem quem eles são em Cristo Jesus, querido. Eles acreditam nas mentiras de Satanás. Porque outrora nós éramos assim, queridos, né? Nós andávamos aí perdidos, acreditando, tudo que o diabo falava nós acreditávamos, né? Tudo que o diabo usava a boca de pessoas para falar, nós acreditávamos, né? E nós andávamos tristes, cabisbaixo, desanimado, até que nós conhecemos Jesus, né? E agora, querido, nós precisamos o que? Tomar posse de quem nós somos em Cristo Jesus, assumir a nossa identidade. Qual que é a tua identidade, querido? Cidadão dos céus, né? Quando perguntar a tua identidade, quem você é? Cidadão dos céus, rei, sacerdote, né? A minha pátria não é nesse lugar. Nós somos a igreja do Senhor. E o diabo só não tomou conta da face da terra ainda por causa de quem? Por causa da igreja do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo na face da terra. Somos representantes de Cristo na face da terra. Então eu e você, querido, precisamos o quê? Exercer a autoridade que foi nos dada em Jesus, né? Você recebeu autoridade. Você foi investido de autoridade. Você recebeu o selo do Espírito Santo, né? Você recebeu o poder do Altíssimo sobre a sua vida. Para quê? Para fazer as mesmas obras que Jesus fez na face da terra. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, querido, né? O próprio Jesus disse isso para os discípulos certa feita: vocês farão obras maiores do que eu, né? Tem um texto em Atos ali, né? Quando Pedro e João eles entram ali numa sinagoga, ali tinha um homem coxo, né? E ele olha para eles esperando receber algo, e Jesus e eles olham ali para ele. Pedro é sempre o que fala pelo grupo, né? O homem, ele comunicativo, ele impetuoso, né? Ele olha, ele fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, né? O pastor Adão pregou isso aqui na sexta-feira. Então, amados, eu estava vendo ali, lendo uma frase esses dias, dizendo assim:
Hoje nós temos o ouro e a prata, mas não temos mais o levanta e anda, né? Amados, muitos ministérios, eles têm ouro, eles têm prata, eles têm riqueza, templos extraordinários, tem tudo, né? Mas não tem mais o levanta e anda. Quer dizer o quê? Não tem milagres, né? Não acredita em mais nada. Ali acha que os milagres eram para a época dos apóstolos, né? Muitos ainda pensam assim, né? Você olha igrejas cheias e pessoas vazias, né? Preocupadas com as coisas desse mundo, vivendo um mundanismo, um humanismo, né? É isso que tem acontecido, querido. Mundanismo, humanismo entrando dentro das igrejas, né? E o Espírito Santo já foi embora faz tempo, e as pessoas nem perceberam. Sabe por quê? Porque elas nunca tiveram um relacionamento com Ele. Muitos se tornaram como clubes de entretenimento. Triste isso, né, querido? Péssima notícia, né? Mas agora eu vou dar uma notícia para você. Mas existe um povo remanescente na face da terra. Aleluia! Eu estou olhando para esse povo. É um povo remanescente na face da terra, que são filhos, são herdeiros, co-herdeiros com Cristo, que somos nós, eu e você, querido. Um povo remanescente na face da terra, que nós não vivemos conforme o padrão desse mundo. O nosso padrão é celestial, querido. Estamos aqui fazendo as mesmas obras de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos nele. O Espírito Santo está em nós, né? E eu e você, querido, estamos diante de um grande avivamento na face da terra, aqui na nossa nação, nesse mundo afora, né? Então eu e você, querido, precisamos do quê? Nos alimentar da palavra de Deus, né? Nós precisamos do quê? Da seiva vivificante da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui na igreja, culto sexta-feira, culto domingo, porque se alimentando dessa seiva vivificante. O que é essa seiva vivificante? É a palavra de Deus que nos fortalece, né? Amados, essa seiva vivificante, a palavra de Deus que está fluindo, né? Aonde está sendo pregado um evangelho genuíno, que é o poder de Deus para nossas vidas. Pode ter certeza, querido, que você está ouvindo um evangelho genuíno da palavra de Deus, está recebendo essa seiva vivificante sobre a tua vida. Isso te dá força para prosseguir, né? Isso te dá alegria, isso te renova a tua fé, isso fortalece o teu espírito, né? Nós temos aprendido aqui, querido, que o avivamento, ele virá quando nós nos rendermos totalmente ao Senhor, né? Nos render totalmente ao Senhor sem reservas, né? E esse avivamento, ele trará o que? Santidade, presença de Deus, né? Que destrói todas as obras das trevas, né? E o avivamento vem em todas as áreas, querido, material, financeiro, traz santidade, conserto, e esse avivamento já está, ele já está sobre essa igreja. Amém? Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Amém ou não amém? Como diz, né? Amém? Aleluia. Segundo pensamento, querido, os sinais acompanham aqueles que crerem o nome dele. Amado, vocês creem no nome de Jesus? Quem crê no nome de Jesus? Amém? Então os sinais te acompanham, querido. Aleluia. Você que crê em Jesus, você tem Jesus como Salvador da tua vida, esses sinais te acompanham aonde quer que você vá. Aleluia. Glória a Deus, né? Amados, esses dias atrás, uma mãe ligou ali para pastor André, ali, minha esposa, falou assim: olha, será que vocês poderiam vir aqui no hospital orar pelo meu filho? Olha, ele está aqui internado e os médicos não sabem o que ele tem. Foi feita uma bateria de exame, isso, aquilo, radiografia, tudo que você possa imaginar foi feito, e ele continua a mesma coisa. Ele não se alimenta, ele está definhando, ele está ficando muito, muito mal. E essa mãe ali pediu, e teve uma tarde, eu vim aqui na igreja, eu deixei a André aqui, e eu fui lá nessa igreja, entrei, e a hora que eu entrei, que eu bati na porta do quarto, essa mãe abriu a porta. Amado, você não tem ideia do amor de uma mãe, né?
Diz que Deus, ele compara o amor dele por nós como o amor de uma mãe. Ela chegou e me abraçou e disse: pastor, como eu estava esperando você vir aqui. Que bom que você veio. E ela veio, me deu um abraço, me recebeu. Ali estava aquele moço, bem magro, né? Eu já conhecia essa família, eles congregaram uma época conosco. E o moço ali, eu cheguei, peguei o óleo, fiz uma oração, pedi para ele repetir comigo. Ele estava bem fraco, falei: você consegue repetir comigo? Consigo. Ele orou junto comigo. Depois eu orei, ungi ali os pais que estavam ali. E eu liberei uma palavra sobre a vida deles. Falei: olha, logo que eu sair daqui, você já vai se alimentar. Você já vai dar uma fome em você. E o médico vai se surpreender com você. Eu vim aqui para te dar alta. Estão aprendendo aqui com o pastor, né? Eu vim aqui para te dar alta. Falei: meu Deus, olha o que eu falei. Eita, né? O Espírito Santo de Deus, ele é ousado em nós. Mas nós, na nossa pequenez, às vezes, né? Deixamos, Mas eu fui ousado naquela hora. Eu tomei posse e falei assim: eu sou rei, sou sacerdote, eu sou filho, sou herdeiro. É isso aí mesmo, Satanás. Cala a boca, né? O diabo já sopra. Tem certeza? Né? A dúvida veio de quem? Demônio, né? Aí eu falei e aquele moço falou assim: eu creio. E a mãe falou: eu creio. Mãe é mãe, né? Eu creio. Aí eu saí dali, né? Quando foi um outro dia, a mãe mandou uma notícia, mandou uma mensagem para a André. Ela falou: olha, glória a Deus pela vida de vocês. Que o pastor veio aqui, ele orou, e ele já pediu uma sopa, tomou uma sopa, né? O intestino dele voltou a funcionar, e ele já está de alta. Aleluia! Só Jesus, querido. É só Jesus. Ei, Mas é o pastor que tem que ir nos hospitais. Eu falei para André: eu tenho que ir mais nos hospitais, tem que orar mais. Não é o pastor que tem que ir. Não. Os sinais acompanharão aqueles que crerem no nome de Jesus, né? Vocês entrando dentro do hospital, orar para as pessoas é um terrorismo. Vai falir os hospitais, né? Todo mundo de alta, né? E eu pensei: puxa, eu devia ter exercido a fé. Eu liberei a alta só para o menino, devia liberar a alta para a ala inteira, para o hospital inteiro, né? Amados, o poder de Deus está sobre nós, querido. É isso que nós temos recebido aqui. Ninguém está brincando aqui, né? Estamos aprendendo aqui da palavra de Deus, querido, né? Então, amados, os sinais acompanharão aqueles que crerem no meu nome. Esse é o segundo pensamento, né? Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Quando cremos no nome de Jesus, né? Andamos ali na palavra de Deus, algo vai acontecer, querido. E nós precisamos amar as pessoas, né? Cuidar das pessoas, porque é isso que agrada a Deus, né? Apacentar as ovelhas, ensinar e ministrar a palavra, né? Como é que você prova isso, pastor? Como é que você sabe que Deus ama tanto essas coisas? Como é que Deus ama tanto vidas assim? João 21:15, né? Certa feita Jesus estava ali com os seus discípulos, depois da janta, né? Depois do churrasco, Jesus ali sentou, olhou para o Pedrão, Simão Pedro era o cara, né? E disse ali: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses aí? Pegou o homem de surpresa, né? Aí ele olhou para Jesus, falou: e agora? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aí Pedrão já ficou, né? Ele tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse ainda a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão, ele ficou triste, né? Ele se entristeceu por ele ter perguntado já a terceira vez para ele, né? Amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, Jesus, né? Tu sabes que eu te amo, né? Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
Resumindo, como é que eu demonstro que amo a Jesus? Apacentando as ovelhas, amando as pessoas, amando as vidas, né? Porque eu e você, que precisamos amar o que Deus ama, né? E o que Deus ama é vidas. Ele entregou o seu Filho para resgatar vidas, né? Então, amados, sem amar as pessoas nós não podemos fazer nada. Temos aprendido isso, né? 1 João 5,2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E os mandamentos se resumem em dois, querido, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Terceiro pensamento aqui, querido. Nós somos testemunhas de Jesus. Eu e você somos testemunhas de Cristo aqui nessa terra. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, eles pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então Jesus veio e deu uma comissão para eles, apareceu no meio deles ressuscitado e disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E Jesus, depois que ele falou isso, ele subiu aos céus, né? Jesus, ele ficou aqui nessa terra andando por 40 dias ainda aqui, né? Aparecendo para um, aparecendo para outro, e agora ele aparece para os discípulos ali no meio do cenáculo, né? E ele agora, ele dá uma palavra para eles, né? E ele subiu aos céus, e ele está à direita de Deus, né? E eles partiram e pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Amados, você tem alguém que coopera com você, sabe quem que é? O Espírito Santo de Deus, né? O Senhor Jesus, o seu Pai Celestial, né? Eles cooperam contigo, né? Eles caminham junto contigo, né? A parte B aqui de Atos dos Apóstolos 1,8 diz assim: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu e você, querido, somos testemunhas de Jesus aqui nessa cidade, né? No teu bairro, na tua rua. Amados, Deus, ele se alegra quando o nome dele é glorificado através e o nome dele é glorificado através das nossas vidas, né? Através do nosso testemunho, né? De nós sermos bênção aonde nós estivermos, né? Você poder dar uma palavra para alguém, liberar uma palavra, porque há poder naquilo que declaramos, querido, né? Amados, eu declaro sobre a tua vida: você tem poder para ligar e desligar, né? Você tem poder para ligar a salvação das pessoas aqui. Profetizar, amados, é você que determina, é você que declara. Mas seja o que Deus quiser, amado. Essa frase terceiriza as coisas. Não, querido, seja o que Deus quiser, não. Deus faz todas as coisas através da minha e a tua palavra, porque se nós não abrirmos a nossa boca, não profetizar, não determinar, nada vai acontecer, nem nas nossas vidas. Temos aprendido isso, então eu preciso profetizar na minha vida, eu preciso declarar sobre a minha vida, declarar sobre as pessoas. Mas pastor, e se eu declaro a cura lá e não acontece? Amados, a obra quem faz é Deus, né? Deus é que faz a obra. Tudo que eu preciso fazer é declarar, liberar a palavra. É Ele que faz, não somos nós, amados, porque a palavra de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. Amado, onde os filhos de Deus estão, muda o ambiente. Onde há tristeza, chega a alegria. Onde há doença, chega a cura. Onde há a opressão, chega a libertação, querido. Amados, você entrar num hospital para orar para uma pessoa, a atmosfera já é pesada, né? Um peso. Você olha aquelas situações. Eu lembro, alguns anos atrás, eu e André fomos orar no hospital, e tinha uma ala do hospital lá que é só crianças. Amados, isso é algo assim que impactou a minha vida, né? O Espírito Santo trouxe novamente aqui, não ia falar isso. E entramos, era uma ala infantil. Alguém ligou aqui para a igreja e pediu uma visita para orar para um menino que ele estava com uma alergia muito forte no corpo inteiro. E essa alergia era tão forte que fazia umas feridas, né? Não dava nem para tocar no menino, né? Ninguém sabia o que era. Eles faziam exames lá e nada aparecia.
e marcaram uma cirurgia lá para esse menino, e essa cirurgia era uma cirurgia de muito risco. E nós fomos lá, esse menino estava numa ala, essa ala, eu nunca tinha visto isso no hospital, querido. Era uma ala reservada, você não podia entrar lá, você só podia ver as crianças lá por um vidro, né? O pastor André estava comigo, ela só chorava, né? Que a mulher é que nem o Espírito Santo, ela é muito sensível, né? E eu ali, nós fomos ali, a enfermeira nos recebeu, ela olhou para nós como quem diz assim: nem sei o que eles vão fazer aqui, né? Incredulidade, né? O piso que está, a atmosfera no ar de doença, de coisa ruim, tudo que não presta, né? E nós fomos ali, só colocamos a mão no vidro ali, né? E oramos por aquela criança ali e fomos embora, né? No outro dia, a mãe da criança ligou que, olha, ele está curado, secou tudo aquelas feridas, a criança está em casa, está bem, né? Ah, nós vamos lá na igreja, nunca vieram, né? Amém por isso, né? Deus, né? O que nós precisamos fazer? Orar para as pessoas. Ah, pastor, mas eles nunca vão na igreja. Não interessa, querido, né? Eu e você somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Amados, não dê chance para o endemoniado do Satanás de oprimir você, né? Tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Muitas pessoas dependem de você. Ah, pastor, Deus levanta outro. Não. Aquelas pessoas que é para você cuidar, ninguém vai cuidar, é para você, querido. Amado, Jesus, Ele triunfou sobre todas as coisas, né? Ele nos deu autoridade, nos colocou numa posição de governo, reinando com Ele. Então, amado, Satanás, ele não pode oprimir o cristão, né? Não sei se você sabe isso, vou dar uma boa notícia para você: Satanás não pode oprimir você. Ah, pastor, mas às vezes, sabe o que acontece? Só se você permitir, né? Então, querido, o que eu preciso? Ele não pode contra nós. Assuma a autoridade que o Pai te deu. Aquilo que falamos é o que somos, né? Eu sou rei, eu sou sacerdote, é isso que eu sou, né? Mas quando você declara algo negativo, aquilo ali, o inimigo vai fazer tudo para que concretize. Porque, sabe por quê? Porque há poder na tua palavra. Pastor, mas foi só uma palavra, escapuliu, né? Não, querido, a palavra tem poder. Aquilo que você declara, né? Aquilo é poder. Amados, assuma a autoridade que o Pai te deu. Nós somos aquilo que falamos, né? Há poder naquilo que declaramos. Eu e você, nós temos autoridade para reinar. Por quê? Porque nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E depende, sabe do quê? Da minha e da tua ação, né? Como eu falei, se não fizermos nada, nada acontece. Precisamos agir no poder de Deus. Então levanta, querido, levanta, seja o que for que tem se oposto contra você, levanta-te e declara a falência das trevas. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Você é rei, você é sacerdote, está bem claro lá em Apocalipse 5:10. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A palavra da fé. Qual que é a palavra da fé? A palavra que nós pregamos, né? É crer naquilo que Jesus fez. O que é a palavra da fé? Crer naquilo que Jesus fez, uma obra completa. Você aprendeu aqui também, querido, que nós precisamos assumir quem nós somos em Cristo Jesus, declarar a palavra de Deus, tomar posição diante de Deus e agir com autoridade. Amados, Deus está fazendo coisas novas na face da terra, né? Deus já fez tudo novo, né? Deus não restaurou nada, Ele fez tudo novo, mas tem coisas novas acontecendo, né? Jesus venceu Satanás e todas as forças das trevas. Nós somos geração eleita, somos empossados de autoridade, somos reis e sacerdotes. Então eu e você, querido, precisamos o quê? Assumir uma postura como filhos de Deus, andando sobre a palavra de Deus. Amados, se nós andarmos sobre a palavra de Deus, como assim? Praticando tudo aquilo que nós temos aprendido, né?
tudo aquilo que nós temos aprendido aqui nesse altar, tanta palavra tem sido liberada aqui sobre as nossas vidas. Então preciso o quê? Andar nessa palavra e manifestar a glória de Deus que está nas nossas vidas. Um texto aqui para nós concluirmos aqui, nós vamos ministrar a ceia dos irmãos. Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus já fez isso através de Jesus, né? Então, querido, esqueça das coisas do passado. O inimigo é especialista em lançar o passado contra nossas vidas. Não, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Não considereis as coisas passadas e antigas, né? Deus faz coisa nova sobre a sua vida. Amém. Amém, querido. Você recebe essa palavra, querido? Amém. Glória a Deus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.